Olá para você que nos acompanha em mais um episódio do Escuta Mana, saindo quentinho para você. E o nosso assunto de hoje é arborização na cidade de Manaus. O nosso entrevistado de hoje é Davidson Braga, diretor do Departamento de Arborização da SEMAS. Agora é SEMAS Clima, né, Davidson? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, isso, SEMAS Clima, incorporando aí mais uma temática que é de extrema importância para a questão Sim. ambiental, que é a mudança do clima, isso refletindo no nome da própria secretaria as preocupações que nós temos e as políticas que deverão ser construídas no enfrentamento à mudança do clima. Olha só que legal. Então fica agora a SEMAS Clima, então é a Secretaria Municipal de Meio Meio ambiente, Ambiente, e mudança do Sustentabilidade clima. e Mudança do Clima. Olha só. Um grande desafio aí. Pois é, né? Então a nomenclatura aumentou um pouquinho, o trabalho também? Trabalho também. Trabalho continua sempre firme. Exatamente. Vamos falar sobre o programa Manaus Mais Verde, que temos ali essa questão da arborização e também doação de mudas, Davidson. Como é que funciona? Então, o programa Manaus Verde, ele é o Programa Municipal de Arborização e Conservação Florestal, e ele tem o objetivo principal de melhorar os índices de arborização na cidade e, da mesma forma, conservar aquilo que nós já temos de áreas verdes. Por exemplo, os parques e outras áreas verdes que estão sob gestão da SEMAS, como o Parque dos Bilhares, Lagoa do Japim, Parque do Mindu, Parque Nascente do Mindu. Então, o objetivo principal do programa é tornar Manaus uma cidade mais verde, contribuindo aí com a preservação do nosso patrimônio natural já existente e também com o aumento da cobertura vegetal na cidade. E, além disso, também estimulando a população a fazer o plantio, por exemplo, em seus quintais, em seus jardins, com as nossas doações itinerantes que são levadas a todos os bairros da cidade, toda semana, sempre às quartas-feiras. Agora, Davidson, é o seguinte, a gente sempre, desde o momento de escolinha, né? Na escolinha, a gente vai lá, coloca a sementinha do feijão no algodão, aí você vai molhando. A gente estuda sobre a importância do meio ambiente, a importância de jogar o lixo no lixo, a importância de ter uma plantinha em casa, de conservar. Enfim, na sua avaliação, as pessoas hoje, elas têm mais esse discernimento do que na nossa cabeça, de que realmente cuidar do meio ambiente é importante, porque assim, os efeitos a gente também já sente hoje. Por exemplo, o calor de hoje é completamente diferente do calor de 20 anos atrás, dentre outras questões, né? Sim, com certeza. A gente percebe que, no aspecto da sensibilização ambiental, isso tem aumentado. A população está cada vez mais consciente da necessidade de preservação ambiental, da necessidade de melhorarmos a nossa qualidade ambiental, principalmente nos ambientes urbanos. No entanto, a gente ainda precisa, de fato, que essa preocupação, esse discurso, ele se materialize mais em ações. E que, às vezes, tem a questão do feijão, a gente tem que acompanhar todo o processo assim como uma criança. Você Sim. planta hoje uma árvore, uma muda, é um ato louvável você plantar. Mas claro que a gente precisa fazer todo o acompanhamento. Hoje, na Prefeitura de Manaus, nós temos o serviço de arborização e nós não apenas plantamos, nós acompanhamos, fazemos rega, fazemos adubações complementares para possibilitar que aquelas mudas plantadas elas possam vir a crescer e se transformar efetivamente em árvores. Então, existe todo esse planejamento. Tem um planejamento pré-plantio, abertura de covas, a retirada de material impermeável, por exemplo. Hoje, nós estamos fazendo a abertura de covas ali na Avenida Maripiranga, na descida do viaduto. Então, nós encontramos uma camada asfáltica, ou seja, que obstrui totalmente o desenvolvimento das mudas. Então, a Pois gente está tendo é. que quebrar, tirar essa camada asfáltica, né, fazer um plantio correto, fazer a adubação correta e depois fazer todo o acompanhamento com irrigação, manutenção posterior. Então, é de extrema importância que a população também compreenda que a gente planta, mas a gente precisa ter esses cuidados posteriores. E a gente sempre conta com o apoio, a gente conclama a população a ajudar a prefeitura nessa empreitada, porque assim é algo de extrema importância, mas também é muito desafiador você fazer a arborização
numa cidade. Né? Sim, e eu acho que esse é o momento onde todo mundo tem que ajudar todo mundo, né? A população ajuda a prefeitura ajuda a população, até porque a gente precisa enxergar o meio ambiente e sustentabilidade com os bons olhos, né? Entender que isso é importante para a gente, sobretudo para o meu filho, para o meu neto e por aí vai. Então, é claro que a gente quer uma cidade com menos ilhas de calor. A gente quer uma cidade mais arborizada. É claro que nesse quesito de arborização estamos em processo de construção, né, Davidson? Sim, com certeza. É uma construção. O trabalho da arborização ele não vai dar resultados imediatos. O tempo médio de crescimento de uma árvore para ela atingir o porte de uma árvore adulta é da casa dos 5 anos. Então, o que a gente está fazendo hoje, o esforço que a prefeitura está fazendo hoje, ele só vai ser visto daqui a 4, 5 anos, onde você vai começar a ter uma árvore jovem já atingindo a casa dos 3, 4, 5 metros de altura. Dependendo da espécie, porque cada espécie tem um comportamento diferenciado. Então, tudo é uma construção. A cidade... A gente tem feito o plantio em diversos corredores viários da cidade, desde a Zona Leste, como na Altasmirim, Zona Norte, como Max Teixeira, aqui na Zona Centro-Sul, por exemplo, de Djalma, Constantino, Zona Centro-Oeste, Avenida São Jorge. Nós estamos plantando mudas, né? E elas estão em processo, e muitas já estão em processo de crescimento, mas a gente só vai ver de fato os serviços ambientais, o resultado daqui a cerca de, vamos dizer, uns 5 anos. Você vai ver mais sombreamento, você vai perceber uma mudança na qualidade ambiental no entorno dessas áreas, quando você tiver verdadeiramente árvores jovens e lá na frente árvores adultas. É por isso que a gente vê cada vez mais as ações da SEMAS nas ruas da cidade de Manaus, justamente com a doação de mudas, né? E é muito interessante que quando tem essas ações de vocês, os motoristas eles baixam ali os vidros e falam, eu quero pau pretinho, eu quero isso, eu quero esse. E os transeuntes também que ali estão, opa, eu quero aqui também. E é muito legal isso, realmente a população se interessar, mas também concluir todas as etapas, né? Porque não adianta só pegar a muda, colocar para dentro de casa e de repente esquecer ali no cantinho, o cachorro acabou destruindo, porque assim, é um ser vivo ali, também respira, tem a questão de fotossíntese, você que é especialista, né? Tipo assim, pô, Flávia, mas tu também estudou biologia na escola, né? Mas aí, é importante entender todos esses ecossistemas das nossas plantinhas, né, Davidson? Sim, todo esse comportamento, né, que existe por trás, toda essa dinâmica por trás do serviço de arborização, das atividades que nós fazemos, ela tem o objetivo principal de engajar a população. Engajar a população justamente nessa força-tarefa, né? Isso. Porque, assim, o fato é que há todo um trabalho pensado, elaborado, para que a população também faça parte. Ela tem que fazer parte desse processo, né, Davidson? Sim. De que, poxa, eu tô pegando minha plantinha, tô levando para dentro de casa, ou então as ações nas escolas com as crianças, opa, papai, mamãe, isso aqui pode, isso aqui não pode. É importante, inclusive, todo esse conhecimento para com as nossas crianças, né? Sim. O objetivo principal das ações itinerantes que nós fazemos é justamente aproximar a população desse serviço público. Anteriormente, há alguns anos, nós fazíamos doação apenas do nosso viveiro, que se localiza na Zona Leste. Para algumas pessoas era muito difícil deslocar para esse ponto. Então nós decidimos oferecer o serviço de forma volante, itinerante, levando a cada semana num bairro diferente, numa zona diferente. Então a gente pode dizer que hoje nós já atendemos, nesses 3 anos que temos feito o programa de forma itinerante, nós já atendemos praticamente todos os bairros da cidade. E agora a gente sempre volta em locais diferentes, sempre próximo a escolas, UBS, feiras, áreas onde nós vamos ver a população, né? A população aglomerada. E então, de fato, a gente vê que a população tem se engajado cada vez mais, né? E contribuído com a prefeitura para fazer esse esforço. Claro que a gente precisa de cada vez mais. Sim. Tendo em vista que a cidade em si tem um grande passivo ambiental em razão do crescimento desordenado, sem planejamento em algumas áreas, o que torna mais difícil a gente fazer o plantio. Exatamente. É tão importante que você, a população,
enquanto cidadão e tudo mais, possa de fato entender esse trabalho que é pensado para o crescimento da cidade de Manaus. É claro que o cidadão ele tem todo o direito de apontar, de opa, isso aqui não tá legal não, hein? Isso aqui pode melhorar, isso é importante, é super válido, mas é importante também que a população possa fazer a sua parte, né? Poxa vida, isso aqui vai trazer um benefício para mim, para minha família, vou cuidar, vou zelar, vou fazer com que as outras pessoas também possam entender a importância dessa ação aqui. E tudo mais. Por isso que o nosso podcast, ele vem justamente com a ideia de te levar a informação de uma maneira mais diferenciada. A gente está conversando aqui, de repente você pode ir lá nas redes sociais e colocar o seu ponto de vista. Concordo, não concordo, acho que pode ajustar nesse ponto aqui. Inclusive, o que acontece? Por exemplo, tem ações da SEMAS nas ruas. Estão derrubando as árvores no centro de Manaus. Estão derrubando as árvores do canteiro central, não sei da onde. Recentemente, vocês fizeram um trabalho na área central da cidade, justamente com as árvores bem mais antigas. Sim. E que apresentavam um sério risco para a população. Como é que era esse trabalho? Como é que na verdade, né? Porque ainda vocês estão com essas ações. O que é, Davidson? Isso, então, como a gente sabe, no centro da cidade, principalmente, a gente tem uma vegetação, uma arborização que é caracterizada principalmente pela espécie conhecida como oitizeiro. Também algumas pessoas chamam de benjaminzeiro, mas é popularmente chamado como oitizeiro. É uma espécie amplamente utilizada na arborização urbana de outras capitais também e é muito adequada. No entanto, são espécies de grande porte que em algum momento elas acabam se tornando incompatíveis com certos mobiliários urbanos. Vamos dizer aí a rede elétrica, os próprios imóveis, né? O fluxo de veículos, os galhos crescem de maneira desordenada, as copas ficam muito volumosas e dessa forma elas acabam muito suscetíveis ao peso, à carga que a chuva representa e também aos ventos fortes durante certas chuvas. Em razão disso, e também em razão da idade de algumas árvores e também alguns acidentes, às vezes existem colisões de veículos contra as árvores. Quais as idades daquelas árvores ali do centro da cidade? Pelos registros que nós temos e conversa com moradores mais antigos, elas estão na casa aí dos seus 50, 60 anos. Uau. Alguns desses oitizeiros. Claro que existem árvores até mais antigas, mas como nós não temos um registro histórico do momento, do ano de plantio dessas árvores, a gente não tem como dar uma idade exata, a gente apenas consegue estimar nessa casa, ok? Então, nesse sentido, as ações de manejo preventivo, que consistem em podas, na maioria dos casos, o que nós chamamos de poda de redução, que consiste em reduzir o volume da copa. E o oitizeiro, particularmente, é uma espécie que resiste muito bem, ele responde muito bem às podas. Em questão de 2, 3 meses, ele já vai estar regenerando a sua poda, a sua copa, né, ao tamanho, não ao tamanho normal, porque a gente vai diminuir, mas ele já vai ter reconstituído sua folhagem. E aí ele responde muito bem nesse sentido e vai ter uma condição mais segura para a população, né? Em alguns casos, a gente precisa fazer realmente a supressão, o corte de árvores, como nós fizemos recentemente na Avenida Joaquim Nabuco. Nós tivemos 2 sinistros na Avenida Joaquim Nabuco, bem próximos um do outro. Foram 2 oitizeiros que tombaram, em razão de forte chuva, fortes ventos. Ninguém saiu machucado? Não. Tivemos apenas danos materiais, né, sim. a veículos, mas graças a Deus que não tivemos nenhum tipo de outro acidente. E em razão disso, a prefeitura, na própria aquela via, já estava em análise algumas árvores, e nós constatamos 2 que estavam em situação crítica. Situação crítica nós consideramos quando as árvores apresentam algumas condições. A principal delas é podridão no tronco. Então você tem algumas injúrias, lesões, e o começo de uma podridão mas nem sempre representa risco. Mas quando a podridão já é generalizada e avançada e compromete a estabilidade da árvore, a gente precisa retirar. Porque ela fica oca por dentro, né? Isso, totalmente oca. Ela vai ficando oca, e aí acontece o tombamento? Acontece o tombamento. Ela acaba rachando, né? Acaba rompendo totalmente. E com o peso da copa, muitas vezes ela ainda tem um bom crescimento vegetativo, mas com o peso da copa, o próprio tronco, o fuste, ele não consegue mais suportar. Além do caso de podridão avançada no tronco, nós também fazemos a supressão quando nós temos árvores que estão com inclinação acentuada. Né? Existem árvores que há um determinado ângulo de inclinação que é tolerável e que nós conseguimos corrigir
com uma poda de equilíbrio. A gente faz uma poda em uma lateral da árvore e consegue compensar o peso, né? Mas quando esse ângulo se aproxima aí dos 45 graus, que já é risco crítico, a gente precisa realmente eliminar, porque não tem condições de uma poda corrigir mais, porque a copa está totalmente desequilibrada, assim como o tronco. Um outro caso são os casos de raízes expostas. As raízes são a base, a fundação da árvore. Elas que dão sustentação ao todo o indivíduo. Então, quando a gente tem situações, no centro ocorre muito, onde as raízes estão expostas, ou quando as raízes estão levantando o pavimento, em razão do peso excessivo da árvore, é um sinal de que a gente, infelizmente, deve removê-las. Um último caso, que também consideramos para fins de corte de árvores, é quando o solo apresenta declividade excessiva ou quando o solo é instável. Se uma árvore está localizada, por exemplo, num talude, num terreno inclinado, aquela situação, aquela localização representa risco, principalmente quando você considera que existam alvos abaixo. Alvos geralmente são móveis, imóveis, pessoas que habitam ou que trafegam naquele local. Agora, o que causa a podridão de uma árvore? É, de repente, a pessoa colocar um prego ali no tronco, de repente, alguma batida, de repente, alguma substância química, de repente, o tempo. O que seria? Então, geralmente, o próprio prego, de fato, uma pequena ferida, assim como no corpo humano, uma pequena ferida que você tem um pequeno corte, rapidamente o nosso corpo consegue se regenerar. No entanto, existem alguns casos que aquele pequeno corte, ele é entrada para vetores, né? Vírus, bactérias, no caso das árvores, fungos também, que podem comprometer a saúde dela, a condição fitossanitária. Geralmente nós temos aqui casos de colisões, né? Nós temos uma colisão com veículo, ou então um caminhão passa e acaba colidindo com um galho ou com o próprio tronco. Às vezes pessoas mesmas pregam um prego, ou pra, então, de repente, colocar uma banana para vender no semáforo ali. Oh, meu Deus. Ou então, por exemplo, nós temos casos onde pessoas praticam o chamado anelamento, que é a retirada da camada exterior do tronco, né? A retirada da camada exterior. E isso acaba interrompendo o fluxo da seiva e eventualmente matando a árvore, né? Eles retiram, às vezes por questões... Existem muitas espécies que as pessoas utilizam de boa fé, utilizam a casca para fazer remédios, né? De muitas espécies, como o jatobá, o taperebá, a castanheira e várias outras. Só que essa retirada constante, sistemática da casca do tronco acaba comprometendo a capacidade de regeneração da árvore. E aquilo vai gerar uma ferida, vai gerar uma lesão que lá na frente vai se transformar numa podridão, porque ela vai avançando e consumindo a madeira, né? Junto disso, diversos micro-organismos, principalmente micro-organismos que que atuam no apodrecimento da madeira, como fungos, né? Pode ser cupins ou então outros insetos, brocas, e eles vão, pouco a pouco, lentamente comprometendo. Muitas vezes, essas podridões, essas injúrias, elas ocorrem de forma imperceptível. Nós temos casos, por exemplo, ali no Boulevard, na Avenida Álvaro Maia, os flamboyantes que são plantados lá, que aparentemente a árvore estava sadia, mas quando ela tombou e nós cortamos, ela estava toda oca por dentro. Caramba. A nossa avaliação hoje ela é basicamente visual. Embora existam equipamentos, por exemplo, hoje existe ultrassom de árvore. Uau! Existe um ultrassom, que é um equipamento que você aplica os sensores sobre o tronco da árvore e você consegue fazer uma imagem da madeira internamente, né? Olha e você só. consegue localizar se existem ocos, podridões, né? E a própria resistência da madeira. No entanto, nós não dispomos dessa tecnologia no momento e a nossa análise é visual, mas existem casos que a gente não consegue antecipar as condições daquela árvore, e se ela está suscetível ao tombamento. Olha só que interessante, porque inclusive isso é pra vida, né? Porque da forma de como você vê por fora, nem significa que está exatamente assim por dentro, né? Isso. Então, realmente, é bem interessante isso. Inclusive, eu estava lendo sobre que vocês possuem uma questão de tecnologia ali das plantinhas, que há um georreferenciamento. Como é que Isso é? mesmo. Hoje nós estamos fazendo, ainda estamos nos primeiros passos, né? Que a gente já referenciar toda a arborização da cidade é um grande desafio. A gente tem um grande, apesar de
ainda apresentarmos baixos índices de arborização, a gente tem uma grande quantidade de árvores plantadas em logradouros Sim. públicos. E esse georreferenciamento consiste é um inventário, na verdade, onde a gente vai geoespacializar, coletar os pontos, as coordenadas geográficas onde estão localizadas as árvores e mudas plantadas. E além disso, a gente coleta o nome popular, o nome científico e outras informações, como a origem daquela árvore, se ela é nativa, se ela é exótica, o porte dela, se ela é muda ou se ela é árvore, e ainda algumas outras observações, como a sua condição fitossanitária. Então, o objetivo disso é que nós tenhamos, conforme o sistema evolui, nós temos um grande banco de dados, possivelmente com alertas sobre as condições das árvores, né? E a gente vai poder gerar aí informações sobre a quantidade de árvores plantadas, Que quantidade por legal. bairro, quantidade por via, quantidade por espécie. E essa informação nós pretendemos, lá na frente, disponibilizar também a população para que eles possam interagir. E, por exemplo, você pode ir lá, acessando essa webpage, você pode verificar a árvore que está lá próximo da sua casa. Você clica nela e você vai ter as informações sobre a espécie, Ai, que a origem legal. dela. E você poderá interagir com essas informações que a prefeitura está disponibilizando. Agora, em relação a números de pedidos de doação de mudas de 2023, esse número ele foi satisfatório? Sim, nós tivemos um aumento considerável em relação ao ano de 2022, tendo em vista que a gente ainda sofria com alguns impactos aí da pandemia. Nós atingimos um número aí de mais de 81 mil Uau! mil mudas doadas, no Aham. geral, seja através de doações individuais, as doações itinerantes que nós fazemos nos bairros, e além disso, nós atendemos as doações de mudas não são feitas apenas pela SEMAS. Sim. A SEMAS também doa a diversos outros órgãos, instituições, escolas em Ai, geral, tanto públicas quanto municipais. Nós apoiamos diversos projetos, feiras em escolas, ações sociais, de outras secretarias da prefeitura, principalmente SEMASC, por exemplo, que leva suas ações sociais aos diversos bairros, sempre contam com o serviço de doação de mudas também. Órgãos, quando fazem suas semanas internas de meio ambiente, empresas do distrito também, e empresas em geral, da área de serviços, comércio, todos eles são beneficiados também com esse projeto de doação de mudas. No total, nós atendemos mais de 316, foram 316 ofícios de instituições durante o ano de 2023. Ou seja, além da SEMAS, nós obtivemos uma grande capilaridade com mais de 300 instituições que também levaram os serviços de doação de mudas e de arborização das SEMAS para a população. olha só, que legal. Agora, assim, é uma curiosidade da Flávia, tá bom? É assim, como é que é o processo da construção dessas mudas? Porque aí vocês colocam ali no saquinho, né? Tem toda uma organização ali por onde começa essa questão das mudas? Sim, nós temos dois tipos de mudas, duas categorias de mudas no nosso viveiro. Nosso viveiro funciona no campus do IFAM Zona Leste, Ah, e nós tanto recebemos mudas do processo de licenciamento ambiental, quanto produzimos as nossas próprias. As mudas advindas do processo de licenciamento ambiental são aquelas mudas de maior porte, né, que são utilizadas na arborização. Se você tem um empreendimento que tem um potencial impacto poluidor sobre o meio ambiente, quando você vai passar pelo licenciamento ambiental, você deve cumprir algumas condicionantes, algumas condições para o licenciamento. legal. Dentre essas condições está a doação de mudas para a secretaria, para a SEMAS. Então, as mudas do licenciamento ambiental, elas são revertidas para o setor de arborização, para que nós possamos utilizar na arborização da cidade, na recuperação de áreas verdes, na recuperação de áreas degradadas. Já as mudas de menor porte, que nós conhecemos como mudas herbáceas, grande maioria, elas são propagadas, são reproduzidas no próprio viveiro. As mudas, em geral, essas herbáceas, elas são reproduzidas a partir do processo que nós chamamos de estaquia, que é você cortar o galinho de uma planta mãe, e você propaga, replica ela num saquinho com substrato adequado, irrigação, e dali você vai ter uma nova muda, né? Ah, que Existem legal. outra forma de propagação, é a propagação via semente também, que nós geralmente fazemos no caso de espécies frutíferas, como acerola, cacau, cupuaçu. Elas são feitas a partir do processo de reprodução por sementes. Agora, quando vocês fazem essas ações de doação, é claro que é tudo pensado estrategicamente, né? Tem várias espécies ali.
quais são as finalidades de cada uma delas? Assim, claro que você não vai citar todas, Sim. mas coloca aqui pra gente umas 5. Então, são 4 grandes grupos, né? São as plantas de origem florestal, que nós chamamos, né? As árvores de grande porte, que nós utilizamos também na arborização urbana, ou as árvores nativas da nossa região, como copaíba, como mogno, seringa, munguba. Nós temos também as espécies das frutíferas, são as espécies, as fruteiras nossas nativas, como cacau, cupuaçu, ingá. Também temos algumas espécies exóticas que são muito apreciadas, como o rambutã, a acerola, que, Adoro. apesar de serem exóticas, já estão incorporadas aqui Sim. e foram muito bem adaptadas na nossa região. Nós temos as espécies ornamentais, são aquelas plantinhas para floreiras, para o seu jardim, né, com flores ou então folhagens para fins ornamentais. Nós também passamos a produzir muitas espécies medicinais, resgatando aí o conhecimento tradicional, algumas aplicações da medicina popular. Nós temos o anador, nós temos o malvarisco, nós temos o boldo, tem terramicina, temos o óleo elétrico e diversas outras. Além dessa, nós estamos agora propagando as chamadas punks, que são plantas alimentícias não convencionais. Nossa, eu já comi uma salada de punks maravilhosa. Hoje, as hortaliças que nós comemos, algum dia elas já foram selvagens. Elas passaram a ser domesticadas pelo processo de agricultura. Então, nós temos uma grande diversidade de outras plantas que nós não exploramos, mas elas têm um potencial comestível. Sim. Então, as punks, nós temos diversas punks locais, nativas aqui da Amazônia, e nós estamos passando a produzi-las também no nosso viveiro, e logo estaremos, assim que nós atingimos um estoque considerável, a gente vai passar a disponibilizar para a população para que eles tenham também esse conhecimento, essa oportunidade de conhecer esse potencial alimentício. Olha só que legal. Agora, qual a população abraça mais? Geralmente a população gosta muito das medicinais. Das medicinais. As plantas medicinais. Né? As plantas medicinais fazem um grande sucesso. Isso reflete que a população está muito ligada ainda com aquela medicina popular, fazer os chás, os banhos. Então, por essa razão, a gente sempre tem uma grande quantidade de medicinais. Agora, como é que faz para solicitar justamente essas mudas? Isso. Quando nós fazemos a doação individual, através das doações itinerantes que vão aos bairros, para o cidadão diretamente. Mas quando nós temos uma instituição, uma escola que quer fazer alguma atividade e contar com esse apoio da SEMAS, é necessário que se protocole uma solicitação na SEMAS. Nós temos o protocolo tanto presencial, na sede da secretaria, e também um protocolo por e-mail, que fica disponível os endereços de e-mail e também telefone, WhatsApp, os canais de comunicação, nas nossas redes sociais e também na página da secretaria. Olha só, que legal. Inclusive, as ações de doações continuam, né? Agora em 2024. Tem uma expectativa para como devemos fechar 2024 em relação às doações? 2024 a gente está pretendendo aí aumentar os nossos índices de doação. Chegar aí a casa das 100 mil mudas doadas. Uau. Nós chegamos às 80 mil, queremos chegar às 100 mil mudas doadas. E atingir, como eu falei, nós já atingimos praticamente todos os bairros. Algumas comunidades não foram ainda atingidas, mas nós queremos levar esse serviço tanto a todas as áreas urbanas da cidade, mas também, e já fizemos isso, já levamos a diversas comunidades rurais e também comunidades ribeirinhas, para que todo o município, não só a cidade, mas também o município como um todo, possa ser beneficiado com esse projeto. Inclusive as zonas rurais, as ribeirinhas, né, para que possam cada vez mais tornar a nossa cidade mais verde. Isso. O Davidson colocou muito bem aqui que esse processo, né, de arborização da cidade de Manaus está sendo construído levando em consideração questões históricas, né, de como foi que a cidade ela foi pensada, foi construída, assim, de uma maneira não tão organizada, mas que agora já está sendo organizada, já está sendo pensada. E é muito legal a gente entender todo esse processo, todo esse trabalho da equipe da SEMAS. Inclusive, Davidson, quero muito agradecer todo o trabalho de vocês. Um abraço para toda a equipe da SEMAS Clima. E dizer que as portas estão abertas para que vocês possam retornar aqui com a gente. Dizer, olha só, Flávia, a gente está com uma ação muito legal, envolvendo isso, e a gente precisa contar para a população. Então, não pensa duas vezes, corre aqui para a gente, que a gente, com todo o prazer, pega essa informação e coloca para a população. Então, Davidson Braga, diretor do Departamento de Arborização da SEMAS Clima, muito obrigada pela sua entrevista aqui com a gente. Volte sempre.
Obrigado, nós agradecemos aí pelo espaço e estamos sempre à disposição para esclarecer a população, para receber críticas, receber contribuições e contribuir cada vez mais para que nós possamos tornar a nossa cidade mais verde, mais arborizada. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação e dizer que esse é mais um episódio do Escuta Mana. E aí, gostou? Estamos falando sobre meio ambiente, sustentabilidade, sobre essas ações de arborização na cidade de Manaus. Eu já pude acompanhar em algumas, eu achei sensacional. A vontade que dá é de pegar cada árvore, cada mudinha e levar para casa. Mas só que tem a ideia justamente de você cuidar, de você regar, de você colocar amor, sobretudo, na sua plantinha, que super dá certo. Espero que você tenha gostado do nosso episódio e é claro que eu vou te convidar para que você possa acompanhar os nossos outros também. Estamos falando sobre infraestrutura, estamos falando sobre saúde, educação, dentre outros assuntos bem legais para você, tá bom? Beijo e até o próximo episódio.